Vamos falar de Vasco. Tem, segundo os dados do Datafute, Robert Renan ainda não sofreu dribles e tem um aproveitamento de 73,24% em duelos ganhos com os atacantes. Em 4 jogos, um aproveitamento aí espetacular. Ainda tem muito campeonato pela frente, não se sabe se vai manter esse padrão, né, de aproveitamento, mas um grande início do Robert Renan, que a gente vai falar sobre isso, e também sobre Rayana, que o Vasco recusou recentemente uma oferta de 25 milhões de euros de um clube europeu. E segundo a UOL, o Vasco não negocia por menos de 30 milhões de euros. E a gente vai falar aqui nossa fonte disse sobre isso e também dar nossa opinião. Tudo isso desperta Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo! E quarta-feira, às 7h30 da noite, a bola vai rolar. E como vai rolar? No Allianz Parque, em São Paulo. Palmeiras e Vasco é a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou, como preferir, se você gosta de dividir tudo e retorno, nona rodada do retorno. Bom, o turno foi em Brasília, que o Pedrinho vendeu o mando de campo, o Vasco perdeu para o Palmeiras, e agora no retorno será lá em São Paulo. Bom, segundo o Datafute, os 4 jogos que o Robert Renan fez até agora pelo Vasco, ele que veio nessa janela, já quase em cima de acabar a janela de transferências no meio do ano. Os 4 jogos que ele fez, lembrando que ele não enfrentou Bahia, já que ele se recuperou de um choque de cabeça que teve com o Juan Barros no jogo contra o Flamengo. Ele ainda não levou drible de adversário nenhum e tem um aproveitamento de mais de 70% de duelos ganhos contra atacantes adversários. Não é à toa que o Fernando Diniz, no pós-jogo contra o Cruzeiro, encomendou, né, indicou, entre aspas, o Robert Renan ao técnico da seleção brasileira, o Carlos Ancelotti. Desses números, uns números sim de jogador, nível de seleção brasileira. Parece que na seleção profissional, ele que tem 21 anos, ainda não foi convocado, ele defendia muito a seleção brasileira na base, ele é cria do Internacional, né? Já jogou pela seleção na base, no profissional ainda não foi chamado, mas os números desse é o número de quem está pedindo passagem de ser convocado para a seleção brasileira. Claro, são os primeiros jogos, inclusive na análise pós-partida, eu falei no presente momento, né, que ele e o Cuesta foram os golaços do Ademar Lopes nessa janela, que é uma conexão entre os dois zagueiros que nunca jogaram juntos, mas eles tiveram uma conexão tão grande na zaga que parece que eles jogavam juntos desde a base. Desculpem. E, claro, tem ainda um longo campeonato ainda pela frente. O Brasileirão só acaba em dezembro, no início de dezembro. Ainda tem as semifinais, se o Vasco passar pelo Fluminense, a final na Copa do Brasil, que a gente espera comemorar um bicampeonato da Copa do Brasil, né, depois de 2011. Mas se ele continuar nesse aproveitamento, ou se tiver, não é impossível, né, manter um padrão tão alto assim como ele vem sendo
digo impossível, mais difícil, porque muitos jogos pela frente, quarta, final de semana, seja sábado ou domingo, e ninguém é de ferro, né? Nenhum jogador é uma máquina, né? Nenhum ser humano é uma máquina. Eu até falava isso com uma amiga que é advogada, que nenhum ser humano só vence, tem derrotas também, faz parte da vida. Mas se ele mantiver uma média por ali, ele está tendo de 70, 75%, é sim jogador para o Carlos Ancelotti pensar em chamar para a seleção brasileira. Pode não ser titular, mas ficar entre o grupo que vai tentar o hexacampeonato lá na Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. Assim como, por que não Felipe Coutinho? Ele não joga os 90 minutos, mas jogando 70, ele tem agregado muito mais que muitos jogadores mais jovens da posição dele. Inclusive, um cara que rival, vamos dizer assim, temos de estrelato, né, que eles jogavam muito juntos na seleção brasileira na base, jogaram no profissional, também já jogaram inclusive uma Copa do Mundo juntos. O Neymar, se for comparar, até tem um vídeo meu sobre isso, que o Coutinho tem agregado muito mais. Por que não? Por que não também o Ryan? Ele não foi para essa Copa do Mundo Sub-20 porque o Vasco não liberou. O Leandrinho está lá, mas o Ryan não. Mas diz que ele jogou na Seleção Brasileira Sub-20, inclusive era o batedor oficial de pênalti da equipe. Pode sim, por que não? Seria uma válvula de escape, ainda mais num segundo tempo, com uma Argentina cansada. Mas um belo início de Vasco, do Robert Renan, que ele continua nesse padrão, que ele vai ser, sim, observado. Inclusive, não é à toa que o Rodrigo Caetano, né, da seleção, estava lá em 6 de januário, esse jogo contra o Cruzeiro. Bom, a matéria da UOL, né, falou que se não me engano, foi o Bruno Braz que assinou, o Vasco não vai vender o Ryan por menos de 30 milhões de euros. É o que a nossa fonte também disse, que o Vasco não vai vender com qualquer preço, né? Pensa em valorizar o jogador, inclusive fazer um plano de carreira e quando ele fosse sair, ser valorizado. Bom, eu não cravo o Ryan no ano que vem, até porque é uma coisa do futebol muda muito rápido, é tudo muito dinâmico, e o Vasco até agora não tem dinheiro novo. Inclusive, está pedindo empréstimo, que ainda a juíza vai avaliar se concede ou não, de 80 milhões para pagar salários. Se eu não conseguir esse empréstimo, inclusive no documento que está nesse pedido à justiça, fala que é para arcar despesa trabalhista, né, salários e tudo mais. E se a juíza falar, não, vou acatar o que o Ministério Público disse, está faltando um esclarecimento, e aí? Mas, de qualquer forma, um jogo duro é sim um golaço da diretoria. Inclusive, os clubes precisavam se estruturar para que os seus crias, principalmente o Vasco, não saíssem rapidamente, né? Se tivesse
deixasse uma casinha já pronta para quando sair apenas voltar. Eu sempre cito o Romário, que quando saiu para o PSV da Holanda, em 88, ele já saiu bicampeão carioca, já com 90 gols pelo profissional do Vasco. E eu tinha uma história. Eu acho, sempre achei um absurdo, como aconteceu com o próprio Felipe Coutinho, que ele já subiu para o profissional vendido e ele teve que ir embora assim que fez 18 anos. Acho que a cultura brasileira de vender seus talentos precocemente tem que parar. No Vasco, principalmente. Mas para isso acontecer, precisa se estruturar financeiramente. Espero que uma hora aconteça. Desculpem, e apesar de muitos pró, diretoria, não sou nem pró nem contra, vou continuar elogiando quando merece, criticar quando merece, mas em termos de administrativamente falando, da vida da saúde financeira do Vasco, sim, precisa de um novo investidor e vamos cobrar isso, até porque parar ficaria muito mais fácil e segurar uma jovem promessa com um investidor sério do que da associação que depois no desespero tiver que vender fora do valor que ela queria realmente vender. Né? Mas o que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos TVs. Então, boa noite com o resumo da segunda-feira do Vasco. Até mais.